Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você vai assistir. Eu estou online, pelo que diz aqui. Quero ver se alguém entra para me dizer se o som tá bom. Deixa eu puxar o microfone aqui mais para perto. Olá, Silvana, Lourdes, Ada, Simone, Defletores, é isso? Defletores Pinto? Vamos lá, pessoal. Alguém me diz se tá dando para me ouvir, se o som tá bom? Ah, estão botando umas mãozinhas, uns coraçãozinhos, devem estar me ouvindo. Nós hoje vamos falar mais uma vez sobre constelação familiar. Sandra, você não se cansa de falar sobre isso? Não, eu não me canso. Até porque tem muita coisa para falar. E quarta-feira que vem, nem sei se vai ter live. Porque quarta-feira que vem eu já estarei em São Paulo. Estarei em São Paulo, que vai começar o primeiro módulo presencial do nosso curso semipresencial de constelação familiar. Esse curso, a primeira vez que eu dei, teve a duração de 1 ano. Eu ia todo mês para São Paulo, o curso era sábado e domingo. E na sexta-feira eu fazia atendimentos. E depois, no segundo ano, eu achei que 1 ano, todo mês, as pessoas faltavam, era muita coisa, não dava tempo de estudar entre um módulo e outro. Eu resolvi fazer de 2 em 2 meses. E continuei, isso já fazem 5 anos, né? Essa é a primeira vez que ele é semipresencial. O pessoal está sofrendo um pouco, porque eu ainda não gravei muita coisa, né? Eu já fiz o esquema do segundo módulo, são 23 vídeos, só falando de relacionamento. Para você ter ideia do quanto que a gente tem para falar de relacionamento. E eu estou falando de teoria. Se eu ainda for botar prática, a coisa não termina nunca, né? Então, semana que vem, dia 18, eu estou em São Paulo. À tarde vai ter um grupo de estudos para a gente falar sobre questões de peso, né? Quando a gente fala em questões de peso, você pensa logo em obesidade. Mas também tem anorexia, tem aquela pessoa que não consegue emagrecer. Isso também é uma questão de peso. E, Sandra, todas as questões de peso são sistêmicas? Só a constelação resolve? Não, povo, claro que não. Mas quem tem problema de peso sabe que não é fechar a boca e fazer atividade física. Porque se fosse isso, todo mundo conseguia. Se fosse isso, quem conseguiu iria manter. E não é isso que a gente vê. O Fábio Barbalho fez um desafio, não sei se foram 21 ou 30 dias, de coach para emagrecer. Ele não é coach de emagrecimento, mas ele estava precisando emagrecer e resolveu fazer um desafio, ele participando também com as ferramentas de coach para o emagrecimento. E ele emagreceu, eu acho que 10 quilos. Uma pessoa que trabalha com ele, que também queria emagrecer, que almoçava com ele, às vezes lanchava com ele, e que a própria esposa falou, nossa, ele em casa não está comendo nada, aumentou a atividade física, emagreceu 1 quilo. Como isso? Como isso pode acontecer? Se ele estava fazendo a mesma atividade da outra pessoa, se ele estava comendo inclusive menos que a outra pessoa e fazendo mais atividade. Então a gente constelou. E quando a gente constelou, ficou muito claro
que na época que o pai dele adoeceu e morreu, ele ficou muito próximo e carregou o sistema familiar, já que o pai estava doente e não conseguia, e não podia. E mesmo depois que o pai faleceu, ele continuou carregando esse peso. Então, a questão ali era sistêmica. Ele tinha que falar, papai, está pesado demais. Eu tentei ocupar o seu lugar, mas o seu lugar ninguém pode ocupar. Seu lugar é seu, eu sou muito pequena. Está pesado demais carregar tudo isso, eu devolvo para você. E eu sou grato por você ter me dado a vida. E por mais que eu ame você e a nossa família, por mais que eu queira ajudar a todos, eu sou muito pequena. Exatamente por ser pequena e estar numa posição que não era dele, ele precisou acumular peso para sustentar tudo aquilo. Tem uma série de outros casos que eu poderia ficar aqui contando. Então, nesse grupo de estudos que a gente vai ter lá no Hotel Lex, às 14 horas, a gente vai falar sobre a visão sistêmica sobre o peso. Tem muita gente que emagrece fazendo um coach. Tem muita gente que emagrece só fazendo dieta. E tem muita gente, nossa, e como eu conheço gente que já fez cirurgia bariátrica, que fez o acompanhamento com nutricionista, que fez o acompanhamento com psicólogo e voltou a engordar tudo e mais um pouco. Porque o problema não é só o sabotador. O problema não é só aquele vazio. O problema é sistêmico. Ela está carregando alguma coisa lá do passado. Ele está sustentando alguma coisa que não é dele, que a gente precisa descobrir o que é. E o sintoma que a pessoa apresenta, da tireoide, da parte gástrica, do peso, da queda de cabelo, esse não é o problema. As pessoas às vezes ficam chateadas comigo, porque quando elas falam, eu não presto a menor atenção no que elas estão falando. Elas querem me descrever detalhes do detalhe. E aquilo não é o problema dela. Como não é o meu problema? Eu estou com pneumonia e você me diz que esse não é o meu problema? Não. A pneumonia não é o seu problema. A pneumonia é um alerta. A pneumonia é um sintoma de um desequilíbrio anterior. E eu busco por esse desequilíbrio. Eu já fazia isso quando eu era homeopata, buscando aquilo que é digno de curar, porque eu sou unicista. Mas agora, quando eu trabalho com a constelação, eu vou muito mais atrás. Para quem você está olhando? Quem é esse antepassado que você está honrando? E por causa disso, você adoeceu. A doença é o caminho da cura. A doença é o alerta que algo está fora do lugar, que você está indo na direção errada e precisa trocar isso. Ok? E aí, no dia 18 também, à noite, eu vou fazer um grupo de constelação. E você pode assistir, só de estar ali no campo você já está sendo beneficiado, ou você pode ir lá para colocar o seu tema. A gente vai constelar das 18 às 21 horas. Vai ser bem legal. Isso é o que eu posso convidar vocês, a menos que você queira fazer o curso, que até o dia 16 a gente vai estar aceitando novas pessoas no curso. Né? Já aconteceram muitos casos da pessoa ir constelar, e quando acabava de constelar, nossa, estava tão impactada que falava, quando é que começa o curso? Agora é só o ano que vem. Mas nesse final de semana, né, no próximo, né, dia 18, 19 e 20, se você chegar lá e falar, eu quero ser um constelador, eu quero aprender a constelar, tá em tempo, ainda dá tempo. Né? Hoje eu fiz a entrevista com uma das alunas, eu estou entrevistando cada aluno, porque eu acho que você não pode ser um constelador
se você não está trabalhando. Porque você vai encontrar com um problema igual ao seu, vai ser um espelho. E a gente, como constelador, tem que estar vazio para poder absorver o paciente. E ela falou, doutora Sandra, eu não trabalho nessa área e nem quero trabalhar nessa área. Eu estou fazendo um curso para me trabalhar. E eu falei, ótimo, a gente vai trabalhar, mas eu tenho essa questão, um monte de questão. Falei, ótimo que você tenha tantas questões. Eu te garanto que esses 6 meses de curso vão valer muito mais do que anos e anos que você fez de terapia. Então, vem, vamos fazer o curso e eu vou prestar bastante atenção. Então, de todo mundo, eu vi as expectativas profissionais quando tinham, nem todos estão fazendo curso para serem constelador, porque quando você faz um curso de constelação, você muda alguma coisa aqui dentro, que você passa a ver o mundo de uma forma mais sistêmica, mais leve, mais flexível, porque senão a vida fica tão pesada. A gente pode e deve mudar isso. Tô vendo um monte de gente aqui, Terezinha, Deise, Ana, querida, minha aluna, Beatriz, Renato, não dá nem para falar o nome de todo mundo, Esther, minha amiga lá do Teresiano. Mas não estou vendo ninguém fazer pergunta, ninguém comentar nada. Eu estou aqui para vocês. Eu posso falar de constelação a noite toda. Todo mundo que me conhece sabe, né? Eu já nem vi quem entrou antes. Mas seria ótimo se você me perguntasse a tua dúvida, se você colocasse a tua questão para eu poder te ajudar. Né? Porque eu vou falando assim, de forma genérica, eu vou contando caso, coisas que eu me lembro, mas quando você coloca a tua questão, é muito mais interessante, porque eu te ajudo particularmente, né? E, ao mesmo tempo, a tua dúvida pode ser a dúvida de um monte de gente aí, mas nem todo mundo pergunta. Eu estou achando interessante porque não tem nenhuma pergunta, nem um boa noite, nem nada. Eu não sei se está acontecendo aqui alguma coisa, porque do lado aparece aqui 14 comentários. No entanto, eu não vejo comentário algum. Que louco esse Facebook. Semana passada eu fiz uma live bem legal falando sobre um filme e você sabe que não consegui baixar essa live para botar lá no YouTube, que toda vez que eu faço uma live, eu ponho no YouTube. Eu vou pegar aqui o meu celular e vou ver se eu consigo abrir o Facebook no celular e ver se eu vejo os comentários, porque aqui diz que tem comentário, mas eu consigo abrir, ó, tirar o som e vamos ver se eu consigo ver os comentários aqui. Ana, cheguei, mas eu só consigo ver o último comentário. Ô, gente, comente aí, pergunta aí, que eu agora já estou aqui. Não, Renata, a dúvida não é dentro desse tema de obesidade, não. Qualquer tema, principalmente você que vai estar lá presente, né? A Simone Fernandes fala sobre compulsão alimentar. Não vou falar de compulsão alimentar, vou falar de compulsão. Porque a gente fala em compulsão alimentar como se fosse diferente da minha compulsão para pegar pequenas coisas, que é a cleptomania, ou é diferente da minha compulsão de fumar um baseado, ou da minha compulsão de tomar um Lexotan para dormir. Sem o Lexotan, eu não durmo. Tomara que a minha tia não esteja aí, porque eu vou falar dela. A titia, ela acordava, tinha dias que ela falava assim, vou tomar um Ormigrem porque hoje eu vou ter dor de cabeça. Como assim? Hoje eu vou ter dor de cabeça.
Já tomava preventivo. Isso é uma compulsão, isso é um vício. Toda vez que eu tenho um vício, por trás do vício tem uma fobia. E essa fobia me leva para um comportamento compulsivo que virou um vício. Percebe? Os comportamentos compulsivos, eles estão todos amarrados. Vício, obsessão e fobia. E tudo começa na fobia. Eu estou com medo de ter um ladrão aqui em casa. Aí eu vou lá e olho. E aí eu vou lá e olho. Aí eu vou lá e verifico se a porta está trancada. E aí no meio da noite eu acordo e falo, será que tranquei a porta? E vou de novo. E vou de novo. E aí se torna um vício verificar 30 vezes se a porta está trancada. A compulsão alimentar não é diferente disso. Existe algum medo aí por trás que eu tento compensar com a comida, que eu tento aplacar com a comida. A gente sabe que existem 21 sabotadores, tem um teste para se fazer, né? Eu fiz um curso com uma coach maravilhosa, que é nutricionista, e ela criou esse teste. Você vai lá e você vê quais são os seus compulsores. Mas, às vezes, isso eu estou trabalhando com o teu o quê? Com o teu comportamental. Mas lá atrás, tenha certeza que um antepassado seu era compulsivo. Era compulsivo no jogo, ou na bebida alcoólica, ou alguma coisa. E você está repetindo esse comportamento. É preciso, na constelação, descobrir quem era essa pessoa e parar de repetir. O Edson fala, uma hora gostaria que você falasse sobre viuvez. Estou viúva há 4 anos e já me reaprendendo uma vida nova. Rafaela, boa noite, Sandra. Sobre alergias, especificamente no rosto, na região em torno dos olhos. Eu te respondi do filme, acho que você não recebeu. Não recebi mesmo, Beatrice. Eliane fala, eu sinto muito sufocada e presa num casamento de 47 anos. Isso tem alguma coisa na constelação sistêmica? Bom, tem alguém que me fala aqui de estar casada há 47 anos e está se sentindo sufocada. E uma outra pessoa que me fala que está viúva há 4 anos e está se adaptando a essa nova etapa da vida. O que eu posso falar para você é que eu só posso ter uma relação com um homem ou com uma mulher quando eu sou adulta. Sandra, tá doida? Estou casada há 47 anos, você acha que eu sou o quê? Criança? Não sei. Aquela idade que está aqui na tua carteira de identidade, nem sempre é a tua idade. Às vezes a gente está numa idade mental lá atrás. Mental que eu falo, não é que eu sou retardada, não. É que energeticamente eu ainda estou presa à minha família de origem. O homem e a mulher, quando saem da casa dos pais e se encontram para fazer um casamento, eles têm que deixar a casa dos pais. O que significa isso? Eu tenho que deixar os valores, as crenças, os credos, tudo lá atrás. Eu não posso achar que eu sou mais importante que o meu marido, ou que ele é mais importante do que eu, ou que as tradições dele são mais importantes que a minha, ou vice-versa. Eu tenho que honrar a ele e tudo que veio com ele, e ele tem que fazer o mesmo comigo. E só aí o amor pode dar certo. Porque enquanto eu estou presa na minha família de origem, o que acontece? Eu não estou livre para um relacionamento. E aí o relacionamento me sufoca. Porque pode ser que eu queira que ele seja o meu papai. Pode ser que ele não esteja maduro e queira que eu seja a mamãe dele. E aí não vai funcionar. Se eu acho que a minha família atual tem que ser idêntica à minha família de origem, não vai funcionar.
A minha família atual é totalmente diferente. Isso vale também para quem está viúvo. Mesmo que eu não tivesse viúvo, tá? Mesmo que eu tivesse separado da minha primeira esposa, ou do meu primeiro esposo. E mesmo eu sendo viúvo, a morte não termina com o casamento. Vou falar para você a diferença entre casamento e relação de casal. Casamento é quando um homem e uma mulher se tornam um só corpo e uma só carne. Gente, quando é que isso acontece? É no casamento? Naquele que eu assino o contrato lá com o padre, com o juiz, sei lá com quem? Não! É quando a gente gera um filho. Sistemicamente, casamento é quando um homem e uma mulher geram um filho. Mesmo que esse homem vá embora, ele vai ser sempre o primeiro ou o segundo marido dessa mulher. Mesmo que essa mulher aborte essa criança, aquele homem continua sendo o primeiro marido dela e esse vínculo jamais vai ser desfeito. Já um relacionamento de casal é aquele que não gera filhos. Pode ser um amor imenso, podem construir coisas incríveis para a humanidade, fazer projetos sociais maravilhosos, terem uma vida incrível, e aquela é uma boa relação de casal. Mas, sistemicamente, não é um casamento. Ela não leva para gerações seguintes a genética e o sistema deles. Leva de uma outra forma, porque aquilo que eu crio, tá ficando frio aqui, o ar-condicionado estava muito ligado, muito forte. Aquilo que eu crio, aquilo dura ainda 7 gerações. Aquilo que eu falo hoje vai durar por mais 7 gerações. Se alguém repete, o outro repete, também vai durar. Mas qual é a maneira de eu ter um novo relacionamento, já que eu me separei deste casamento? Porque ele morreu ou porque ele foi embora? É honrar aquela pessoa. Você foi a primeira, você foi a segunda. E a próxima ocupar o lugar dela. Esses relacionamentos que tiveram outros anteriores, todos esses outros relacionamentos ocupam um lugar energética e sistemicamente. Quando isso é honrado, o próximo casamento pode ter sucesso. Alguém me perguntou aqui sobre a alergia. A alergia dentro da constelação, dentro da parte sistêmica, não existe isso e aquilo. Ela é sistêmica, ela é caótica na maneira que a gente tem de ver caótica. Existe um vínculo com o passado, mas ele está implícito. Eu não posso ver simplesmente pelo sintoma, assim como a gente vê na bioenergética, onde é que está a coraça e o que aquela coraça pega, ou na metafísica, que há uma leitura do sintoma, ou na própria medicina chinesa, onde também existe uma leitura do desequilíbrio entre os 5 elementos. Na constelação, a gente tem que montar o sistema e ver o que aquela doença, o que aquele desequilíbrio está representando. É da família do pai? É da família da mãe? É alguma coisa minha que eu não assumi? Um filho não nascido? É um medo? Este medo, ele veio da onde? De eu não ter tomado as mulheres da minha família? De eu não ter tomado os homens da minha família? Por que o meu rosto eu não deixo aparecer? Que máscara é essa que eu estou usando? Eu tenho que montar o sistema para ver, né? A alergia, dentro de uma leitura metafísica, tem a ver com alguma coisa que está entrando em mim que eu não quero. Alguma coisa que estão falando, alguma crença, é algo que eu estou internalizando, mas eu estou querendo colocar para fora. Né? E quando está na cara, significa que está na cara, está muito evidente. Né? Você pode pensar nisso
e talvez você possa descobrir. Agora, se você acha que é uma coisa sistêmica, na minha família muita gente tem alergia, ou na minha família muita gente tem problemas faciais, quando não é uma alergia, é um acne, quando é um acne, é um tumorzinho, né? Por exemplo, eu tive câncer no nariz de pele, a minha tia teve câncer praticamente no mesmo lugar, a minha avó teve na orelha e no rosto, então isso é sistêmico, gente. 3 pessoas, 3 gerações diferentes de mulheres na mesma família com câncer de pele na face. Opa, vamos constelar isso, porque isso é sistêmico, né? Isso não é só porque a gente vem de uma família italiana e tem a pele muito branca, tá? Até porque, pelo meu cabelo, você vê que não nega que eu tenho um lado africano aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Então, a Renata está falando, gostaria de saber por que o casamento para o Bert só é considerado quando tem filhos. Qual é a repercussão disso na vida dos casais que não têm filhos e que não queiram? E se quiserem fazer sua união estável. Oi, Paulo, boa noite. Já localizei o antepassado. Faço o quê? Não sei do que você está falando. Simone, escreve aí, já localizou o antepassado do quê? Ana, quando uma operação é realizada, fica uma sequela, retira numa segunda operação. Fui ao médico ontem e tem mais uma, não só de hérnia, mas agora a película que segura todos. Ai, meu Deus, não estou conseguindo ler mais. Ah, consegui. A película que segura todos os órgãos onde está o meu intestino abriu. Dessa forma, o intestino vai para um lado e para o outro. Oi, Leila. Leila é amiga minha de colégio, agora está morando lá na Argentina. Bom, vamos por partes. Primeiro, a Renata perguntou sobre isso que a gente estava falando de relação de casal e de casamento. O casamento é quando eu gerei filhos na minha relação de casal. Mesmo que eu nem saiba o nome do cara que me engravidou, ele vai ser meu marido para o resto da minha vida, porque ele é o pai do meu filho. Mesmo que esse filho não tenha nascido, tenha sido um aborto espontâneo ou um aborto provocado, a gente vai estudar isso final de semana lá, Renata. Mas o que acontece? O sistema é um sistema genético. A herança passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, e são 7 gerações aos quais a energia vai passando e vai se acumulando. Quando eu nasci, eu era quem? Um aglomerado genético de coisas não resolvidas dos meus antepassados. Porque eu venho para melhorar essa genética, para melhorar esse sistema. A consciência da família quer equilibrar o que está fora de ordem, fora de equilíbrio, fora de pertencimento no sistema, ok? Então, se eu gero filhos, aquilo é uma família, aquilo é um sistema, aquilo é um casamento. Se eu não gero filhos, não tem consequência aquele casamento. Energeticamente, quem é que vai pegar esse aglomerado genético? Ninguém. Porque eu não tenho um filho para tentar compensar aquilo que eu não realizei. Então, o que acontece, por exemplo, numa criança adotada? Não importa o que aconteceu na minha família. Esta criança que eu adotei não vai pegar esta carga. Ela vai pegar a carga genética e sistêmica dos pais biológicos. Ah, mas ela nem sabe quem são. Ela sabe, está em cada célula dela. Você que adotou não sabe, mas a criança sabe e ela vai repetir, principalmente se for negado a ela saber que é adotada.
Se for, de alguma forma, passado para ela que ela vai me magoar se ela gostar da mãe, ou se eu falar, tua mãe, uma vagabunda, te largou aqui e foi embora. Ferrou com essa criança. Ela não tem outra opção se não repetir o que a vagabunda da mãe dela fez. Então, eu tenho que ser grata a essa mulher que não pôde criar essa filha, porque essa filha só é minha filha, porque ela perdeu, porque ela não pôde criar. Eu tenho que ser grato a esse homem, porque ele foi a semente dessa criança. Eles foram casados, mesmo que tenham se conhecido numa única noite. E eles são os pais dessa criança e eles levam a carga genética para essa criança. Um casamento, quer dizer, o Hellinger não chama de casamento, chama de relação de casal, que não tenha filhos, ele não deixa esta herança. Mas esse casal pode criar alguma coisa junto. Pode criar um trabalho, pode criar um instituto, pode criar um sistema, pode criar qualquer coisa para deixar um legado social dos dois juntos. Mas se eles não podem mais gerar filhos, ou se eles não querem gerar filhos, aquilo sistemicamente não é um casamento. Ana, a gente tem que olhar para esse caso, né, seu com mais vagar. Primeiro, saber nesse sistema qual foi o antepassado que estava sendo honrado nesta doença, que acabou ocorrendo uma cirurgia. Segundo, igual eu comecei falando aqui, todo o gordo tem um problema sistêmico e tem que constelar? Não, nem tudo é sistêmico. Algumas coisas têm uma origem vertical, espiritual, tem um aprendizado ali. Outras coisas têm uma origem nas decisões que eu tomei durante a minha vida. Outras coisas são uma fatalidade, um erro, um acaso. Antigamente se falava que tudo era causa e efeito. Desde 2012 a gente sabe que a Terra vem passando por um processo evolutivo que nem tudo é causa e efeito. Né? Muitas coisas acontecem porque eu causei, eu sou a causa, eu já não estou mais no efeito. Eu gerei aquilo. Depois que eu faço o desemaranhado familiar e o desemaranhado espiritual, a responsabilidade é minha. A questão é quando eu ando e regrido. Eu ando e não sei por que eu regrido. Eu ando, gente, o que está acontecendo? Que eu não consigo andar. Deve ter alguma coisa amarrada lá atrás. Deve ter alguma coisa emaranhada lá atrás. Então eu vou lá para soltar. Mas nem tudo que acontece na minha vida está emaranhado lá atrás, né, gente? Eu crio a minha realidade. Eu crio com o meu pensamento, eu crio com a minha energia, eu crio a minha realidade. Então é preciso olhar para isso também. Simone, você já localizou o antepassado? Como você localizou esse antepassado? Porque normalmente a gente localiza o antepassado durante a constelação. E aí eu tenho que olhar para aquela pessoa e ver o que aconteceu com ela, que ela ficou compulsiva. Porque isso normalmente está 5, 6, 7 gerações atrás. E vem se repetindo, e vem se repetindo, e vem se repetindo. A semana passada, eu fiz uma constelação de uma moça que ela falou que a mãe espancava, que a mãe cobrava, que a mãe isso, que a mãe aquilo, que não sei o quê. E na hora que eu pedi para ela botar essa relação, ela botou ela grande e a mãe pequena, mas ela colocou a mãe bem longe, com o bonequinho, que estava no lugar da tataravó. Então, foi muito claro para mim que essa tataravó tinha sofrido maus tratos. E ela olhava para essa tataravó. E a mãe olhava para a mãe ou para a madrasta da tataravó e repetiam a mesma coisa. Quando eu falei dessa história, eu falei, olha, a minha sensação é que essa menina
ficou órfão, o pai casou e a madrasta maltratava, com maltratos verbais e até físicos. Então, ela falou, não, mas essa história é da minha avó. Eu falei, não, não é da sua avó, da tua avó está muito perto. Por onde você botou a bonequinha está lá atrás. Ela falou, inclusive eu constelei e está na minha avó. Eu falei, a constelação não foi até o final. Se fosse, você já tinha melhorado. Está lá na tataravó. Então, às vezes, é preciso limpar um pouco o campo. E o que tem que fazer com esse antepassado? Olhar, sentir e ouvir e falar, eu vejo você. E isso não é meu, eu devolvo para você com amor. Eu fico só com a minha parte. Tá? Espero ter respondido. A Edna fala, como fica quando a avó cria a neta? No meu caso, é devido a minha filha ter desenvolvido alcoolismo e não conseguir dar conta de criar a filha. Estou num segundo casamento. E o meu marido depois... Ai, meu Deus. Eu não consigo abrir. Quando a mensagem é grande, eu não consigo ler toda. Estou no segundo casamento e meu marido apoiou estarmos criando a neta de 12 anos. O Hellinger diz que quando os pais não podem criar o filho, as melhores pessoas são os avós, que são que chegam mais perto. Se os avós não puderem, que sejam os tios. Se os tios não puderem, algum familiar. E só depois dá para outra pessoa de outra família criar. Até porque os avós, eles criam não só com amor, mas eles têm mais facilidade de devolver essa criança para os pais. O alcoolismo, pelo que eu percebi, né, nas minhas experiências, está 90% ligado à busca do masculino. A pessoa que é alcoólica está buscando um pai que foi excluído, houve uma alienação parental, o cara foi embora, o cara morreu, ou um avô que morreu muito cedo, ou um avô que foi embora, ou um bisavô, ou um tataravô. É uma linhagem masculina que foi excluída da família, que foi afastada da família. Hoje eu estava atendendo alguém que ela falou assim, não, a minha mãe tem 2 pais. Eu falei, sinto muito, mas isso é impossível. A sua mãe só tem um pai. Porque mesmo que ela tivesse sido gêmea com outra, o pai ia ser o mesmo das duas. Não, mas ela tem 2 pais. A sua mãe só tem um pai. E você só tem um avô. Quem criou, criou. Muito amor, muito carinho, muita presença. Pode ser a melhor pessoa do mundo, mas não tem força sistêmica. Mas não leva você à doença. Nem, muito menos vai levar você à cura. Não, mas ele não é meu avô. Meu avô é o que me criou. Então, fica doente, minha filha. Sinto muito. Se você continua excluindo quem foi capaz de gerar a vida do seu pai ou da sua mãe para que você existisse e está achando que um desconhecido, só porque é muito bonzinho e te dá beijinho, ele é que é a pessoa que você vai honrar, a tua vida não vai dar certo. Não vai dar certo. Quem me traz força é o meu pai biológico e a minha mãe biológica. Mesmo que ela tenha morrido no parto e eu tenha um problema enorme com isso, e tem, quem a mãe morreu no parto vai ter muitos problemas, tem que ser tratado, tem que constelar. Mas é essa mulher que vai dar a força. Ah, mas eu acho que a minha avó é que é minha mãe, porque ela me criou desde o momento que eu nasci. Não, a tua avó não tem força para te dar, ela tem a força da avó. E a tua avó materna ainda tem mais força, porque ela te carregou dentro do útero. Porque quando ela estava grávida da sua mãe, a sua mãe já tinha todos os óvulos dentro dela, ainda bebê. Então, a tua avó materna, ela tem muita força para você. Mas é uma força que está distante. A força que está próxima é da mamãe. A força que está próxima é do papai. Eu tenho que tomar essas 2 pessoas. E eu tenho que tomar o vovô e a vovó biológicas, o bisavô e a bisavó biológicas, e toda essa geração. São 720 pessoas que precisaram existir, viver
e se casar, casar no termos de engravidarem, não de botar uma aliancinha, para que você existisse. E você não vai honrar essas pessoas? Vai falar que teu avô foi aquele que te criou? Não! Eu amo meu avô. Meu avô biológico, ele foi embora quando a minha mãe tinha 3 anos de idade. Eu só fui conhecer meu avô biológico quando eu tinha 16 anos. Mas o segundo marido da minha avó, gente, era a paixão da minha vida. A gente, inclusive, morou na casa deles. Até eu fazer 4 anos de idade, ele fazia todas as minhas vontades. Eu era louca por ele. Quando ele morreu, eu enlouqueci. Eu sempre fui louca pelo vô Rucas. Mas o meu avô é o Moreira. De quem eu tomo a força é o Moreira. Se você montar o meu sistema, o vô Rucas nem aparece. Ele não aparece, ele não me dá força, nem me tira força. Ah, mas e todo amor? Todo amor que ele tinha por mim e eu por ele continua. Isso é amor. Isso não é força. Isso não me adoece. Isso não me cura. Isso me dá um aconchego, mas não mais do que isso. Ok? Oi, Ana, bem-vinda. Oi, Patrícia. Então, gente, Carminha, tudo bom? Eu tive hoje que trabalhar com o celular ligado, porque eu não consigo ler aqui. Aqui não está aparecendo nada de leitura, tem 29 comentários, eu devo ter conseguido ler uns 10. Então, se você colocou um comentário e eu não te respondi, é porque está muito louco esse Facebook, eu não estou conseguindo ler, tá? Semana que vem acho que não vai ter live, porque eu vou estar dando palestra numa escola de direito, falando sobre direito sistêmico na quarta-feira à noite. E na quinta também vou estar dando palestra à noite. E sexta vou estar com grupo, sábado e domingo vou estar trabalhando, mas na outra quarta estamos aqui de volta com as nossas lives. Pode deixar aí o teu comentário, a tua dúvida, a tua sugestão para a live. Ai, Sandra, fala sobre isso, fala sobre aquilo. E eu respondo o que eu souber, tá? E o que eu não souber, eu vou estudar para te responder também, ou vou convidar alguém que saiba para a gente poder conversar sobre isso. Tá? Espero que você tenha aproveitado essa live. Não esqueci de pedir, mas estou pedindo agora. Compartilha aí, marca alguém que você acha que vai se beneficiar daquilo que a gente falou. E se você estiver em São Paulo, aparece lá na sexta-feira para a gente conversar mais um pouco. Até! Gente, até para encerrar hoje está difícil.